Olá, meus amigos do Proseando nas Gerais. Estamos aqui novamente com um convidado muito especial nessa quinta-feira que você vai adorar com certeza essa prosa que nós temos aqui. Meu convidado, presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, ele também é vice-presidente da FAENG e presidente da Comissão de Pecuária de Corte também da FAENG. Estou falando, claro, de Ricardo Quadros Lauton. É para dar nó na língua, não é não? Oh, meio complicado, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com o seu programa. Prazer é nosso. E já vamos começar o nosso bate-papo sabendo que você é Montes Clarense, nascido e criado na terra do Piqui. Nascido e criado na terra do Piqui, que é sinal, um fruto que eu aprecio de uma maneira absurda, como quase todos os Montes Clarenses. Nasci aqui, me criei aqui, fiz uma boa parte da minha vida estudantil aqui, depois fui a Belo Horizonte, morei em uma universidade onde morei 10 anos, até me formar e retornei imediatamente. Então sou realmente um Montes Clarense. É apaixonado pela cidade? Apaixonado. Montes Clarense de 4 costados, como se diz. E a família? Quem eram os seus pais? Como é que era essa sua relação com eles? Uma relação espetacular. Meu pai era um produtor rural, não era Montes Clarense, chegou aqui, mas foi muito bem acolhido, um homem muito trabalhador, muito correto, muito íntegro. E não era daqui de Montes Claros, ele é baiano, era baiano, mas veio muito novo, chegou aqui muito novo. E namorou com a minha mãe é de família daqui, uma família muito conhecida aqui em Montes Claros. E os meus pais tiveram 4 filhos, eu tenho 3 irmãs, eu sou o caçula dos 4. Era o pagiadinho, Não, falam que filho único é do lado, mas não é tanto assim também não. É verdade. Naquela época os filhos eram criados com mais rigor, os pais tinham mais rigor. Mais rigidez. Muito carinho, muita afeição, lógico, mas eu acho que tinha mais rigor do que hoje. Eu tenho essa impressão. Hoje ainda também tem muito aquilo de que você tem que dar, não pode dar castigo, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. E naquela época tinha pequenos castigos, umas palmadas educativas. Nunca fez mal para ninguém? Não. A minha geração toda foi criada dessa forma e uma geração bem sucedida. Não bem sucedida em todos, mas bem resolvida. Isso acho que essa é a palavra. A palavra é essa. Isso não atrapalhou ninguém, uma palmada, outra daqui, um castigo, outro dali. Não atrapalhou a vida de ninguém. E por ser o único entre irmãs, como é que ficavam aquelas travessuras, aquelas pequenas aventuras de criança? Era mancomunado com elas ou tinha seu grupinho de amigos? Sim, quando muito pequeno, mancomunado com elas, com as 3. Mas depois, a partir de certa idade, grupo de amigos, né, que é natural. Eu tinha vizinhos, amigos de escola, primário, não é? Naquela época era curso primário. E uma infância muito feliz. Bem diferente de hoje. Completamente diferente de hoje. Naquela época a gente brincava na rua, jogava bola na rua. O grande brinquedo da época era a bola. Os outros brinquedos, tinha um brinquedo que a gente todos jogava, era bolinha de gude. Bolinha de gude, um barato jogar isso. Barato jogar isso. Tinha um jogo também, quando chovia, a gente chamava finca. Talvez você nunca... De jogar as coisas para fincar no chão. De ferro, de jogar no chão, fincava no chão, e tinha uma casa que tinha que circular. Era um jogo, os jogos eram muito simples, né? Os brinquedos mais criativos. Extremamente criativos. E tinha os jogos de roda, o jogo brincar de pegar, de esconder. As brincadeiras eram essas, completamente diferente de hoje, onde os meninos têm brinquedos sofisticados. Eu tenho neta de 4 anos que já sabe mexer no telefone celular com muito mais competência do que eu. Já nascem com o telefone na mão, né? Exatamente. Não, ela é até bem fiscalizada, tem horário, que é muito ótimo. Os pais, todos os meus netos têm muito horário para isso. Mas o pouco que eles pegam, eles sabem tudo. Eles sabem muito mais do que eu. E nessa época, quem eram os amigos, os companheiros de travessuras? Essa é um tipo da amizade que perdurou da infância pela vida? Perdurou, mas é com tristeza que eu falo isso. Eu tinha um grande amigo que era vizinho, o João Luiz Lafetá. Uma pessoa que acabou tendo uma trajetória, um crítico de português, de língua, um homem que fez um sucesso enorme no Rio, de uma inteligência raríssima, meu amigo de infância. Outro era o Geraldo Paulino, filho de um comerciante na época, Antônio Paulino, foi vereador em Montes Claros. O Edmar Aquino, filho do Antônio Aquino. E nós tínhamos, era um grupo de 6 amigos. Sim. 5 já faleceram, todos mais ou menos da mesma idade. Só sobrou o senhor? Só eu que estou aqui. 5
amigos de infância muito chegados, da fase de 5 anos até os 8, muito chegados, todos os 5 faleceram. Nós temos inclusive uma fotografia que tem, eu acho que só não tem o João Luiz, os outros todos estão. Uma festa de debutantes, de Lazim Pimenta, era a grande festa daquela época. Isso na década de 60, era uma grande tradição, né? No Clube Montes Claros, tem uma festa onde nós estávamos de terno, todos de terno escuro, gravata. Provavelmente era a primeira festa que nós íamos, não sei, acredito que sim. Primeira festa que íamos. Só eu dou vivo dessa fotografia, todos os outros faleceram jovens. Vamos então lembrar com a parte de alegria. Lembra algum tipo de travessura, alguma aprontação que vocês fizeram em grupo aí, alguma daquelas boas? Eu morava na Rua Belo Horizonte e no fundo da Rua Belo Horizonte, na frente da minha casa, era a chácara enorme dos meus avós, que era uma chácara enorme, inclusive o bairro São José, toda era uma pequena fazenda do meu avô. E até no Colégio São José, no estádio do Ateneu, aquele bairro São José todo, uma área muito grande. Eu tinha acesso pela frente da casa de minha avó, e que eu quisesse entrar na chácara para pegar fruta, era uma chácara muito grande, muito grande. Eu tinha esse acesso para levar quem eu quisesse, os amigos. Mas a gente entrava, subia no muro e descia, escondia e pegava. Você imagina, coisa realmente de criança, né? Levava os amigos para pegar fruta escondido, sendo que eu tinha acesso. Era o gosto do proibido. Mas isso não chega a ser um desvio de conduta. A gente era muito pequeno e fazia isso mais por farra. Não é? Sim. Tendo acesso da via normal. Não tinha graça. Não tinha graça passar por dentro de casa. Diferente da infância, como o senhor está falando dos seus netos, como é que foi então lidar com a infância dos seus filhos, para poder fazer com que eles pudessem pelo menos ter um pouquinho do gosto que o senhor teve dessas aventuras aí? Já bem diferente, não é? Bem diferente. Eu nasci na década de 40, e minha infância foi no final da década de 40 e na década de 50. Já os meus filhos já foram década de 70. Os brinquedos eram completamente diferentes. Já tinha mudado tudo. Já. Os brinquedos já tinham um certo nível de sofisticação, já tinham um certo perigo na rua, as ruas asfaltadas, já tinham que ter o cuidado para andar de bicicleta, eram mais vigiados, não é? Tinha que levar na escola. Eu ia para a escola a pé. Tanto no grupo que eu estudei, que era um grupo Carlos Versiano, que era pertinho lá de minha casa, até a 4ª série de primário, e depois para o Colégio São José, e voltava a pé. Os meus filhos não, os meus filhos já tínhamos que levá-los à escola. Não era seguro. Não era seguro. Os brinquedos também completamente diferentes. Eles não usufruíram dessas brincadeiras de bola em rua, de bola de gude, eles não usufruíram isso. Eu acho que aliás, há muitos escritos a respeito disso, a geração de 60, que viveu os anos 60, viveu um ano glorioso, uma década gloriosa. Quando apareceram os Beatles, onde vieram os Rolling Stones, e, nossa senhora... O homem foi pisar na Lua. O homem foi na Lua, foi uma década maravilhosa e eu vivi essa década intensamente. Eu nasci realmente no final dela. Agora, disso, creio eu, pelos ensinamentos dos seus pais, como o senhor disse a respeito dos seus netos, a educação, a criação deles também teve rédea curta. Uma certa rédea curta, eu sempre disse, tanto eu como minha esposa, a gente cria os filhos para o mundo. Mas sempre com muita orientação, nós sempre tivemos muito diálogo com nossos filhos. Evidentemente, as minhas 2 filhas, mais diálogo com a mãe, mas também tinha comigo. E o filho homem, mais diálogo, assim, às vezes uma conversa mais íntima comigo, que era o pai, mas também tinha com a mãe. Nós todos participamos da criação deles, uma abertura para conversar. E felizmente todos são muito bem resolvidos, as 2 filhas muito bem casadas, felizmente. O filho é o mais velho, ainda solteiro até hoje, não quis casar. Mas muito bem resolvido também, um rapaz muito ajuizado, muito correto. Então, sou muito feliz com os 3 filhos que tenho, viu? Maravilha. Maravilha. A gente falou bastante da infância, mas vem aquela uma fasezinha, você falou de Beatles, Rolling Stones, lembrei de uma época assim de revolta, de revolução. Sua adolescência, como foi? Não, foi adolescência tranquila. Comecei, uma boa parte da adolescência eu passei em Belo Horizonte. Eu estudei aqui, eu fui ainda muito novo, fui com 14 anos para Belo Horizonte, no ano de 1960.
E aquele burburinho, a cidade também tranquila, a cidade era muito menor. Não era essa metrópole, tinha segurança né? absoluta. A gente, naquela época, o transporte coletivo, à meia-noite, o transporte parava, os ônibus. Uhum. E, às vezes a gente ia em festa, em casa de colegas, em bairros distantes, e retornava à noite, às vezes 2, 3 amigos andando pela cidade, atravessava a cidade sem nenhum receio e sem nenhum problema, coisa que hoje impossível. nem em Montes Claros não se faz. Não. A gente fazia isso em Belo Horizonte. Uhum. Mas foi uma adolescência muito feliz, muito rica, com muitas amizades, né? Estudei num grande colégio em Belo Horizonte, foi o Colégio Arnaldo, fiz grandes amizades lá. Falando de escola, era um aluno daqueles, tipo, como a gente dizia na época do militarismo, Caxias. Ou era daqueles que de vez em quando rolavam uma colinha, ia pro turma do fundo? Não, uma colinha, a gente para ter compromisso com a verdade. Eu acho difícil o aluno que da minha geração fala, nunca colei. Uma colinha básica, ocasionalmente. Um papelzinho ali, outro aqui. Não, até de levar não. Até de levar, preparar cola, não. Mas colar de um colega, uma coisa assim, um cochicho, até eu não seria honesto se eu falasse que nunca fiz isso. Uhum. Mas sempre fui um aluno mais para Caxias, sem ser esse Caxias enquadrado, não, eu sempre fui muito comunicativo, muito aplicado. Aberto, mas um aluno aplicado, um bom aluno. Uhum. Um bom aluno. Nunca tomei bomba, passei no primeiro vestibular que fiz 2 vestibulares na PUC, na Federal, passei em ambos. Então era um bom aluno. E sonhos dessa época? Se formou como advogado, mas era seu sonho ou você queria ser alguma outra coisa diferente? Havia um conflito, um pequeno conflito. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Medicina. E eu queria fazer um curso para ser diplomata. Você imagina, completamente diferente. Diplomata. Diplomata. Nada a ver uma coisa com a outra. Para isso, para entrar na diplomacia, fazer o Instituto Rio Branco, eu fiz 8 anos de francês, estudei muito inglês. Francês eu cheguei a falar fluentemente. Eu já estava num nível na Aliança Francesa que até a cantina que a gente frequentava não se falava mais português. Até a cantina se falava francês. Impressionante. Que era língua antigamente, era a língua diplomática, era o francês. Não era o inglês. Não. O inglês já estava chegando. Era o francês que era a língua diplomática oficial. Uhum. Hoje é o inglês que predomina. Universal. Então eu tinha essa pretensão e comecei a fazer esses cursos de inglês, francês, pensando nisso. Meu pai, muito amigo, cunhado, eu tenho um tio que é uma pessoa muito ilustre, que foi um grande médico, Alfeu Gonçalves Quadros, hoje ele dá nome até um hospital que tem aqui. De repente aí a influência que o pai queria. Prefeito algumas vezes, meu pai foi sócio dele, muito amigo. Uhum. E depois, alguns anos depois, ainda veio meu primo, já bem mais velho do que eu, também médico, Dilson de Quadros Godinho, que tem um hospital também. Tem um hospital com o nome dele. E meu pai realmente queria que eu fizesse medicina. E o meu primo, por parte do meu pai, Haroldo, que é um grande médico em Belo Horizonte, passou no vestibular e eu fui morar com ele. E meu pai orientou Haroldo, olha, eu gostaria que o Ricardo, eu ainda estava fazendo científico, acho que primeiro científico, gostaria que eu fizesse medicina. E Haroldo me levou na faculdade de medicina algumas vezes. Quando eu entrava na sala de anatomia, o cheiro do formol e aquele quadro de cabeça, tronco, braço, aquilo me fazia um mal enorme, eu quase que desmaiava, eu precisava sair de lá me segurando. Não dava para ser médico de jeito nenhum. Fui umas 3 vezes e desisti. Falei, a minha carreira médica, sem chance. Com essas reações que eu tenho, sem chance. Não dava. E a diplomacia depois, um negócio meio complicado, e eu tinha uma tendência muito a gostar daqui de Montes Claros e tal, então eu optei por Direito, felizmente fiz um bom curso, graças a Deus, se formou. Me realizei, me formei em Direito e com muita felicidade, hoje não advogo mais, mas tive uma boa clientela, tive boas causas, posso dizer que fui bem sucedido. O francês pelo menos serviu para alguma boa viagem por aí, para poder gastar o merci beaucoup? Não. O inglês, quando eu viajo, eu gosto de dizer o seguinte, que eu falo inglês macarrônico. Eu me faço entender. Uhum. O suficiente. Me sinto muito bem. Eu sempre cito um exemplo. Se um estrangeiro chegar aqui no Brasil, chegar num bar e falar assim, me querer cerveja, o garçom vai entender e trazer uma cerveja para ele. Na hora. Então é dessa forma que eu me comunico em inglês. Me comunico sem problema nenhum, viajo, não
sem problema nenhum. Se faz entender, é o suficiente. Entender. E entendo, eles têm piedade do turista que fala tão mal, e aí eles já falam também com mais paciência, mais pausado, e a gente acaba comunicando. O importante Apesar é que de que eu tenho uma filha que fala comigo uma coisa interessante. Né? Agora eu quero saber. A minha filha fala assim, papai, a língua internacional é o cartão de crédito. E tem uma certa procedência isso. Nunca vi um resumo tão bem feito quanto esse. Eu tenho uma filha que fala isso, a minha filha caçula, a Isabela. Papai, a língua internacional é o cartão de crédito. Você chegou, apontou e mostrou o cartão, você recebe e paga. Paga, pronto. Acabou. Então pronto. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho, porque tem outras histórias. A gente falou aqui de Dilson Godinho, Alfiô de Quadros. Tem outras histórias dessa influência na sociedade Montes Clarense que teve a participação bacana da família do Dr. Ricardo, como também do próprio Juscelino Kubitschek, que está nessa história. Só para você ter uma ideia. Segura a onda aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente está de volta.